Queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Hebron em Ponta Grossa, Paraná, parabéns pelos seus 96 anos de linda caminhada na presença de Deus, pregando a palavra de Deus, servindo a Cristo, anunciando as boas novas do Evangelho. Parabéns, queridos, por esta linda história. Hoje eu quero partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. E eu convido você agora, então, para abrir comigo a Bíblia, no Salmo 23. Vamos ler esta passagem tão preciosa das Escrituras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E então habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Certamente, o Salmo 23 é a poesia mais conhecida de toda a literatura universal. Esta poesia tem sido bálsamo para os enfermos, consolo para os enlutados, porto seguro para os marinheiros, estrada firme para os errantes nas encruzilhadas da vida. Este salmo tem sido cantado em verso e prosa, nas horas mais felizes da vida e também nas horas mais difíceis da jornada. Aqui está o rei Davi escrevendo este poema. Ele poderia ter usado outras figuras, como, por exemplo, o Senhor é o meu comandante em chefe e eu sou o seu soldado. O Senhor é o meu rei e eu sou o seu súdito. Mas quis ele adotar uma imagem, uma figura mais comum, mais conhecida, mais familiar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É curioso que o Salmo 23 esteja no meio de dois outros salmos, o 22 e o 24, que caminham na mesma toada. Porque o Salmo 22 aponta para a morte do Messias. O Salmo 24 aponta para a ascensão e o retorno do Messias. O Salmo 23 descreve a vida e o ministério do Messias. Essas três verdades estão expostas com clareza no Novo Testamento. Em primeiro lugar, em João 10:11, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Este é o Salmo 22. Em Hebreus 13:20, Jesus é apresentado como o grande pastor das ovelhas. E este é o Salmo 23. Mas 1 de Pedro 5:4, Jesus nos é apresentado como o supremo pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. E este é o Salmo 24. Então Jesus é o bom, o grande e o supremo pastor da sua igreja. E aqui neste salmo, verdades gloriosas se nos são apresentadas e eu quero destacar três delas. Primeiro, se Jesus é o nosso pastor, nós podemos vencer todos os temores que assaltam o nosso coração. Primeiro, porque na vida temos todas as nossas necessidades supridas. Segundo, porque na morte temos todos os nossos temores removidos. Terceiro, porque na eternidade temos todos os nossos desejos satisfeitos. Eu quero considerar então com vocês essas três verdades magnas que emanam desta poesia. Em primeiro lugar, nós não precisamos ter medo, nem do passado lidando com culpa,
nem do presente, lidando com os dramas, nem do futuro, lidando com as ansiedades e preocupações. Num tempo marcado de tanto sofrimento, de tanta dor, de uma pandemia que assola o mundo, abalando as estruturas da sociedade, revelando quão frágeis são as escoras humanas, do dinheiro, da ciência, da política. Nós podemos vencer os nossos temores, porque na vida temos todas as nossas necessidades supridas. Se não, vejamos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi opta por escolher o nome de Deus, o nome Jeová, o Deus da aliança, o Eu Sou, o Deus autoexistente, imutável, onipotente, Salvador. Este é o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que vela por nós, que apacenta a nossa alma. Mas mais do que isto, Ele é pessoal, o Senhor é o meu pastor. Ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma aliança comigo, Ele cuida de mim. Eu sou ovelha do seu pastoreio. Ele me carrega no seu coração, nos seus braços. Seus olhos estão postos sobre mim. Eu não preciso ter medo. E ele diz, então, nada me faltará. Na verdade, o próprio pastor é a nossa primeira e principal provisão. Aqui ele é Jeová Ruí, meu pastor. Depois ele fala de águas tranquilas, pastos verdejantes, de descanso, e isso aponta para Jesus como Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Depois ele nos diz que ele refrigera a nossa alma, e isso aponta para nós, para o Jeová Rafá, é o Senhor que nos cura. Depois ele fala que quando nós caminhamos, Ele nos guia pelas veredas da justiça, isso nos aponta a Jesus como Jeová Secanu, Ele é a nossa justiça. Diante dos perigos e vales sombrios da vida, Ele está conosco. Por isso não precisamos ter medo. Ele é o Jeová Shammah, Ele é o Deus Emanuel. Ele quem prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Isso mostra para nós que a vitória vem dele. Por isso ele é o Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Se temos Jesus, nada nos falta. O verso 2 vai mostrar duas coisas preciosas. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e leva para junto das águas de descanso. Você nota que ele usa as duas coisas mais importantes para a vida e para a sobrevivência, que é comida e água. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele é quem supre as nossas necessidades. Agora, veja você que não é a ovelha que encontra os pastos verdes e não é a ovelha que providencia as águas tranquilas, é o pastor. Tudo vem dele. Nós somos dependentes dele. Ele é a nossa provisão e ele é o nosso provedor. No verso 3 ele diz, refrigera a minha alma. Essa é a ideia de uma ovelha frágil, porque a figura aqui é muito própria. A ovelha é um animal inseguro, incapaz de proteger-se, míope, não enxerga direito, tem a tendência de se desviar do rebanho, é rebelde, teimosa. Se cai num abismo, não sabe levantar-se. Se está suja, não sabe limpar-se. Pois esta é a figura mais apropriada para você e para mim. Por isso caímos tantas vezes, nos machucamos, não poucas vezes. Mas o pastor, em vez de desistir de nós, ele vai ao nosso encalço, ao nosso encontro, e nos apanha, e nos segura nos braços, e nos leva para o aprisco seguro, e trata de nós. Ele refrigera a nossa alma. Diante das tendências que temos de nos desviarmos, Ele que nos põe nas veredas da justiça. Ele nos guia pelo caminho da verdade.
Ele segura firme a nossa mão para não cairmos, nem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nos descaminhos da vida. Na verdade, se temos Jesus como nosso pastor, não precisamos ter medo na vida, porque temos todas as nossas necessidades supridas. Mas em segundo lugar, esse texto nos mostra que se Jesus é o nosso pastor, não precisamos ter medo, porque na morte temos os nossos temores todos removidos. Veja comigo o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e a tua vara me consolam. Ou o teu bordão e o teu cajado, melhor dizendo, me consolam. Se você observar, Davi foi pastor, e pastor em Belém. Belém está num deserto, e você pode conferir isso lá em 1 Samuel 17, 28. Quando Davi vai encontrar-se com seus irmãos no campo de guerra, lá na batalha com os filisteus, onde aparece o Golias, seu irmão disse que ele pastoreava umas poucas ovelhas no deserto. Até hoje, Belém é um deserto. Portanto, não tinha pastos verdes nem águas tranquilas. O pastor tinha que sair pelos despenhadeiros, alcantilados, as montanhas cobertas de pedra, em busca de um local onde a ovelha pudesse comer e onde a ovelha pudesse beber. Tinha que passar por lugares perigosos, por desfiladeiros escorregadios, por vales escuros, por lugares perigosos e estreitos. A ovelha, por todos esses perigos, não precisava ter medo. Por quê? Porque a ovelha é capaz de proteger-se? Porque a ovelha consegue escapar sozinha dos riscos e perigos? Não. Porque o pastor está com ela. Quantos perigos nós passamos, quantas lutas nós vivemos. Nessa pandemia, quantas pessoas ceifadas, mais de 3 milhões de pessoas já sucumbiram por essa pandemia, só no Brasil. Aí, praticamente 300 mil pessoas. Tantos medos, tantos temores de ficar doente, de ir para um hospital, de ser entubado, de não ter oxigênio, de não voltar. Quantos medos de um ente querido ficar doente ou morrer, medo de perder o emprego, medo de perder os bens, medo de enfrentar o amanhã. Mas se Jesus está com você, Ele atravessa este vale, a morte mostrando para você a sua carranca, e você não precisa ter medo por causa da presença do pastor do seu lado. O versículo 4 ainda diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Todo pastor lá no Oriente usava essas duas ferramentas. O bordão, que era uma vara, e o cajado, que era uma vara com uma das suas extremidades com uma curvatura. A vara o pastor usava para espancar as bestas feras que queriam devorar as ovelhas. A vara era usada para proteger as ovelhas. O cajado era usado para tirar a ovelha lá do buraco, ou para guiar a ovelha nas veredas da justiça. Se você tem Jesus como seu pastor, você não precisa ter medo, porque Ele quem defende você, Ele quem resgata você, Ele quem conduz você. Quando chega no verso 5, está escrito: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Há 3 verdades aqui que eu quero destacar. Primeiro, vitória. As nossas vitórias não decorrem da nossa inteligência ou da nossa força. É o Senhor quem prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. É Ele quem nos dá a vitória. Vitória sobre o medo,
vitória sobre o pecado, vitória nas tentações, vitória dos perigos, vitória contra os inimigos, vitória contra o diabo. É Ele quem prepara para nós esta mesa diante dos nossos adversários, porque Ele é o nosso Jeová Nissi, Ele é o nosso pastor. Mas em segundo lugar, esse texto fala de honra. Unges-me a cabeça com óleo. Diante dos perigos da vida, em vez de você ficar abatido, derrotado, cabisbaixo, fracassado, Ele unge a sua cabeça com óleo, e este não é o óleo da unção do sacerdote, do profeta ou do rei, não. Esta é a unção da honra. Mas em terceiro lugar, o Senhor lhe dá também não só vitória e não só honra, mas o Senhor lhe dá alegria, e o meu cálice transborda. Esta é uma alegria indizível, cheia de glória, a alegria da vida, a alegria da salvação, a alegria da comunhão com Deus, a alegria de celebrar o aniversário da igreja, a alegria da família, a alegria da comunhão fraternal, a alegria de ser instrumento nas mãos de Deus, a alegria de sermos embaixadores de Deus, ministros da reconciliação, a alegria de sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quantas alegrias Deus nos dá! A alegria da generosidade, porque mais bem-aventurado é dar que receber. Alegrias e alegrias. É o banquete da alegria que Deus serve para nós todos os dias. Então, se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo da vida e na vida, porque você tem todas as suas necessidades supridas. Mas se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo na morte, porque tem todos os seus temores removidos. Mas finalmente, se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo da eternidade, porque você tem todos os seus desejos satisfeitos. Olha o verso 6 comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na jornada do berço à sepultura, duas irmãs gêmeas nos acompanham, como duas guarda-costas, protetoras. De um lado, bondade, do outro, misericórdia. Bondade é o que Deus lhe dá e você não merece. Misericórdia é o que você merece, Deus não lhe dá. Eu não mereço a salvação e Deus me concedeu salvação, isso é graça. Ou bondade. Eu mereço o juízo de Deus por causa dos meus pecados e Deus não me puniu porque lançou os meus pecados sobre o seu Filho e Cristo pagou os meus pecados na cruz e morreu pelos os meus pecados e agora Ele me perdoa. Isso é misericórdia. Então você tem bondade e misericórdia todos os dias caminhando você. Um dia um crente caminhando pela rua foi confrontado por uma cigana que queria ler a sua sorte. O cristão parou e disse: muito obrigado, não precisa. A minha sorte já foi lida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a sua sorte. Esse é o seu destino. Esta é a promessa de Deus para você que é ovelha de Cristo. E quando a jornada aqui terminar, você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então, a morte não tem a última palavra. Então, a sepultura gelada não é o seu último endereço. Então, o mesmo pastor que dirigiu você, segurando você com a sua mão forte e poderosa, guiando você com o seu conselho, vai receber você na glória. E a casa do Senhor é a casa do Pai, é o céu, é o paraíso, é o seio de Abraão, é a Nova Jerusalém, é a cidade santa, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, onde toda dor que surra o nosso corpo não mais vai existir, onde o luto, o pranto da despedida agora que marcou a nossa vida não vai estar mais presente,
onde nós estaremos na presença do Senhor, contemplando a face de Jesus, servindo a Ele, reinando com Ele para sempre, sempre, sempre. Oh, que ventura gloriosa! Oh, que futuro bendito! Oh, que esperança inaudita! Oh, que vitória gloriosa! Se Jesus é o seu pastor, é hora de celebrar, é hora de cantar, é hora de exultar, porque as suas necessidades são supridas na vida, porque todos os seus temores são removidos na morte e porque todos os seus desejos são satisfeitos por toda a eternidade. Então, igreja, celebre mesmo, porque estamos a caminho. Enquanto fazemos a obra de Deus, enquanto semeamos a mensagem do Evangelho, nós caminhamos para a glória, nós caminhamos para aquele glorioso dia da volta do Senhor Jesus, quando estaremos para sempre com Ele, reinando com Ele, desfrutando da glória dEle, fruindo a presença dEle, vivendo de maneira maiúscula e superlativa para o louvor da sua glória por todo o desdobrar da eternidade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada coração, que Deus conduza os passos de vocês até a glória. Muito obrigado. Um abraço. Amém.